Convidamos agora o senhor Vitor Torquato Arioli, do CPQD, para a sua apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Vitor Arioli, eu trabalho no CPQD há mais de 10 anos, trabalho em projetos de pesquisa relacionados principalmente a armazenamento de energia, mobilidade elétrica e energias renováveis. Eu vou falar então de um estudo de ensaios laboratoriais em diferentes tecnologias de baterias, o qual faz parte de um P&D da ANEEL em parceria com a Copel. Primeiro, é importante sempre falar qual a importância de armazenamento de energia no contexto do setor elétrico. Bom, as tendências do setor elétrico, famosos 3Ds, descarbonização, descentralização, digitalização, um dos temas importantes de estudo é o armazenamento de energia. O armazenamento de energia está totalmente relacionado com o futuro do setor elétrico, principalmente para facilitar a integração das energias renováveis. O projeto do qual esse estudo faz parte, ele é no âmbito da chamada Estratégica 21 da ANEEL, o qual tem como objetivo trazer investimento para áreas que hoje e há 4 anos atrás não tinham viabilidade econômica, mas são tecnologias que podem trazer grandes vantagens para o setor de energia no Brasil. Então, um dos objetivos é criar uma base tecnológica de infraestrutura para armazenamento de energia no Brasil e avaliar quais são os impactos econômicos e tecnológicos dessas tecnologias. O projeto em questão é intitulado Sistema de Armazenamento Transportável para Suporte a Contingências Programadas e Subestações. O coordenador do projeto é o professor Eduardo Assada, da USP de São Carlos. Os executores, então, é a USP São Carlos, o CPQD e aí os financiadores dessa pesquisa é a Copel, tanto a distribuição quanto a geração e transmissão. Então, falar um pouquinho do projeto em si, que o objetivo principal dele é implantar e avaliar os impactos técnicos e econômicos de sistema de armazenamento de energia transportável, conectados em redistribuição de média tensão para atendimento de contingências programadas. Dentro dele tem alguns objetivos secundários, que é a análise dos impactos na rede elétrica, né, pela conexão dessa bateria de grande porte, através de várias simulações computacionais na rede elétrica da Copel. Identificar modelos de negócio que viabilizem e incentivem a inserção de baterias, né, no mercado nacional de energia elétrica, por ter um custo considerável. Estudar quais são as adequações que essas tecnologias, grande parte dos componentes, ou total os componentes de sistemas de armazenamento, eles são importados, né? Então, quais são as adequações para funcionar a realidade brasileira? E o foco dessa apresentação, que é estudo de ensaios laboratoriais em diferentes tecnologias de bateria. E o porquê estudar um sistema de armazenamento de energia transportável, né? Então, as principais funcionalidades dele que foram pensadas no projeto principal, atender eventuais contingências programadas que possam ocorrer na rede elétrica da Copel, melhorando assim o DEC e o FEC. Atendimento ao aumento sazonal de carga, fazer um reforço de rede, né, e garantir o fornecimento de energia, e utilizar isso aí com energias renováveis intermitentes, né, como a fotovoltaica e eólica, para permitir o sincronismo entre oferta e demanda de energia elétrica. Aqui a figura ilustra como seria essa solução, né? Então, será dividido em 2 containers, um container somente com bateria, em cima de um semi-reboque, o cavalo mecânico ele vai ser usado somente quando for fazer a movimentação desses containers, e outro container que seria somente o sistema de conversão de energia, que seria o PCS, e os elementos necessários para fazer a conexão na média tensão. Essa solução ela tem uma especificação técnica básica de 1 MW, 1 MWh de energia, potência parente 1,5 MVA. A tensão de conexão, aqui é uma característica peculiar lá da Copel, tem que ser em duas redes, né, 3,8 kV e 34,5 kV. A conexão pode ser tanto em subestações de distribuição quanto ao longo de alimentadores. Tem que ter um tempo máximo de resposta de 250 milissegundos e da descarga 100% de descarga para 100% de recarga nesse tempo, ou vice-versa. Ter uma eficiência global CA maior que 85%, permitir vários modos de operação, né? Peak shaving, suavizar as fontes intermitentes, regular a tensão, fazer o controle de reativos e também a operação ilhada. Se comunicar o SCADA via DNP3, a composição, como eu mencionei, são 2 containers de 20 pé sobre semi-reboque. E as características principais das baterias, a tecnologia foi selecionada, que é a lítio-íon, né?
principalmente por causa da sua parte de densidade de potência e energia, tem uma capacidade de pelo menos 70% da sua capacidade inicial após 10 anos de uso, tempo de recarga de 8 horas, vida útil projetada, calendar life, superior a 10 anos, vida cíclica superior a 4.000 ciclos, e o próprio fornecedor tem que falar qual que é a faixa de estado de carga que ela pode operar, e ter todas as proteções intrínsecas necessárias, né, com uma bateria de lítio-íon, sobrecarga, subcarga, curto-circuito, entre outras. Então, agora, partindo para os resultados, né, dos ensaios laboratoriais, o objetivo principal é comparar as diferentes tecnologias de baterias para aplicação de conexão à rede. Todos os procedimentos foram baseados em normas internacionais. Claro, os testes foram realizados em tecnologias comercialmente disponíveis, tendo como especificação básica dos módulos uma tensão nominal entre 24 e 48 volts, porque para a gente poder ter pelo menos um módulo, né, um pack de baterias ali, com alguns elementos em série e até paralelo, para poder atingir a potência necessária. Tem uma capacidade de 20 a 300 ampere-hora, conforme a disponibilidade do fabricante e modelo. E, claro, também a limitação aí está no próprio equipamentos de ensaio do CPQD. Não dá para ser uma potência muito alta, que a gente não teria capacidade de fazer os ensaios. E tem uma vida útil esperada de pelo menos 3 anos. É importante destacar que não é possível testar essas baterias de grande porte, né? Porque a gente não está testando um container de 1 megawatt, 1 megawatt-hora em laboratório, por causa do preço e também da capacitação do laboratório, na capacidade de poder fazer esses testes. É importante falar que nas normas nacionais e internacionais, né, eles permitem que você teste os módulos que compõem esses sistemas de armazenamento de grande porte para refletir realmente o desempenho dessas soluções. Então, as baterias selecionadas para fazer os testes laboratoriais foram a tecnologia de chumbo-carbono, a tecnologia de óxido manganês, que é uma tecnologia de lítio-íon, a tecnologia de lítio-íon ferro-fosfato, a bateria de sódio-cloreto de níquel, a tecnologia lítio-titanato. Aqui eu deixei para ilustrar a tecnologia de fluxo de vanádio, que é uma tecnologia que a gente identificou no mercado de 10 kWh, que era compatível com as nossas necessidades laboratoriais, mas infelizmente por questões de fechar o contrato mesmo de fornecimento não foi possível e ficou fora. Mas mantivemos aqui para fazer pelo menos os comparativos das características principais, né? Nessa tabela aqui a gente tem separado por fabricante, tecnologia, nível de tensão, capacidade, peso, preço e custo. Aqui não vou passar por detalhes em todos, né, mas é ressaltar, né, que as tecnologias tiveram a capacidade de 1 kWh aproximadamente, até quase 8. A de fluxo, se a gente fosse testar, tinha 10. São diferentes capacidades, mas aí a gente consegue fazer o comparativo por densidade de energia. A de sódio foi que obteve a maior densidade de energia, de 84,4 Wh por quilo. E, como era esperado, o chumbo-carbono ficou com 31,7, foi a menor. Em questão de custo, novamente como esperado, o chumbo-carbono foi a melhor. E a mais cara nesse sentido foi a lítio-ferro-fosfato. É importante destacar que são para as baterias que a gente adquiriu para o projeto, porque é difícil a gente afirmar que a tecnologia em si uma é mais cara que a outra, mas foi com base nos valores que a gente obteve durante o projeto e para aquisitar para o laboratório. Tá? E outro ponto importante é que essas baterias foram adquiridas com todos os acessórios necessários para o seu funcionamento. As baterias de lítio e sódio já vieram com BMS, a bateria de lítio-titanato, além do BMS, teve que comprar um kit de aplicação para poder liberar a energia dela e fazer todo o seu controle, e alguns softwares necessários. Né? Antes de começar a falar dos resultados dos ensaios laboratoriais, falar algumas características peculiares da bateria de sódio cloreto de níquel, ela, no seu controle interno, ela tem um regulador de tensão, que seria um conversor CC-CC, para manter a tensão e corrente nas células nos níveis aceitáveis. Né? E aí, essa bateria tem a característica de operar em alta temperatura, 265 graus Celsius, é só assim que ela consegue operar. Ela possui 3 resistências que totalizam aí 300 watts. E para acionar essas resistências, aquecer internamente a bateria, ela tem um controle PWM, que ajusta qualquer potência necessária.
Nas medições, a gente pegou valores entre 25 e 250 watts. Aqui a gente tem uma curva característica dessa bateria durante a autodescarga. A gente consegue ver alguns pulsos de corrente quando essa bateria está em circuito aberto. Esses pulsos de corrente são para manter a bateria, ligar as resistências, né, e manter a bateria aquecida. Se a gente der um zoom aqui, num ponto dessa curva, a gente consegue ver com mais detalhes a corrente oscilando aqui em diferentes valores e o acompanhamento da tensão. Quando a corrente sobe, a tensão cai, né? Então ela vai mantendo esse regime até se descarregar por completo em 74 horas. Né? Então essa bateria tem uma característica de ter uma elevada autodescarga. Vou falar um pouco então agora dos resultados dos ensaios de ciclagem. Os procedimentos foram baseados na IEC 61427, parte 2, que tem focos em baterias conectadas à rede elétrica, né, independente da tecnologia. O objetivo é simular condições de operações reais que sejam, de maneira simplificada, emuladas em laboratório, né, quando essas baterias estão conectadas à rede elétrica. Informa que os principais fatores de estresse são os níveis de potência de recarga e descarga em relação à capacidade, operação em estado de carga inferior a 100%, que é comum operar assim na rede elétrica, e quantidade de ciclos que a bateria teria durante a sua vida útil. A norma estabelece 4 cenários de aplicação: regulação de frequência, load follow e peak shaving e armazenamento de energia fotovoltaica. E para o projeto, como a solução é transportável, não tem uma aplicação específica, foi decidido realizar um mix de testes load following e peak shaving, que possivelmente vão ser as aplicações mais comuns para o sistema transportável, permitindo assim que faça a comparativa entre as tecnologias. Apenas para ilustrativo, né, o ensaio de peak shaving, ele inicia com a bateria em 100% de carga e ele vai até quase 0% do seu estado de carga. Então ele cicla a bateria, ele tem uma profundidade de descarga profunda durante os ciclos. Cada sequência de ciclos dura aproximadamente, pode durar no máximo 24 horas, dependendo do tempo de recarga de cada tecnologia. Então foi executado 21 ciclos de peak shaving por sequência de ciclagem. Já os ensaios de load follow, ele cicla a bateria em torno de 50% de estado de carga. Então esses ciclos são mais curtos, dura aproximadamente 48 minutos, então em cada sequência de ciclagem foram feitos 210 ciclos de load follow. Então, totalizando 21 ciclos de peak shaving com 210 load follow, foram feitos 231 ciclos por etapa de ciclagem. A cada sequência dessa de ciclagem, foi executado um ensaio de capacidade para identificar qual foi a real degradação dessas baterias em relação ao seu valor inicial. Aqui a gente tem todos esses valores por tecnologia obtidos até o momento. Aqui é difícil a gente falar qual é a melhor tecnologia de bateria. Não é nem esse o real objetivo, né? Aqui a gente consegue ver que as tecnologias de lítio e de sódio, inicialmente, elas têm uma queda abrupta, mas depois ela diminui essa queda, não é mais tão acentuada e mantém um pouco linear. A tecnologia de lítio titanato, que ela é diferente nesse sentido, nesses ciclos iniciais. Até o momento, ela tem menos ciclos, mas ela se manteve próximo de 100% do estado de carga. A que fez uma quantidade maior de ciclos foi a tecnologia LMO, que já atingiu a 29ª etapa de ciclagem, que corresponde a mais de 7.000 ciclos. Então, o real objetivo aqui é identificar como que é o comportamento dessa bateria durante a sua degradação na vida cíclica. Ela tem uma queda inicial e depois ela se mantém um pouco constante, uma queda menos abrupta, ela se mantém linear durante todo o período. Talvez a gente tenha a lítio titanato aqui, parece que ela é melhor, mas talvez no futuro ela tenha uma queda mais acentuada. Então esse vai ser um ponto importante de estudo. E por que tem essa diferença grande aí entre ciclos, né? Primeiro, data de chegada das amostras, cada bateria chegou num determinado momento do projeto. O tempo de recarga influencia na quantidade de ciclos que permite ser executada. E algumas falhas, pequenas falhas que ocorreram durante a execução dos ciclos, foram necessários ajustes nela, parar um pouquinho e analisar. Bom, a bateria chumbo-carbono, a gente gostaria de deixar uma informação aqui.
ela tem um bom desempenho cíclico. Entretanto, quando ela faz a primeira sequência de ciclagem, após a primeira sequência de ciclagem, identificou que ela teve uma capacidade de aproximadamente 70% em relação ao valor inicial. Ou seja, a gente fala, essa bateria já chegou no final da vida útil, não aguentou um ciclo. Aí, a gente deixou essa bateria em flutuação por em torno de 20 dias para ver o que aconteceria. Aí a gente fez um novo ensaio de capacidade e obteve 94,6. Opa, então quer dizer que essa bateria está boa. Podemos retornar ela para fazer novamente a ciclagem. Após uma nova sequência de ciclagem, deu 68% em relação ao valor inicial. Aí, o que a gente percebeu, e depois até foi uma característica que a gente pesquisou que é natural, ela mantém um pouco ainda, ela melhora a característica da chumbo ácido tradicional, só que em ciclagens com baixo estado de carga, após uma sequência dessa ciclagem em baixo estado de carga, ela precisa de uma recarga de equalização, uma recarga com um tempo maior, para poder possivelmente quebrar os cristais de sulfato de chumbo que são formados durante a descarga dessa tecnologia, né? Então, e aí ela recupera a sua capacidade. Então, após identificar essa característica dela, a gente começou a fazer umas recargas com um tempo maior para fazer o ensaio de capacidade, né? E aí percebemos que essa bateria ela conseguia recuperar. Outro ensaio que a gente executou foi descarga em diferentes regimes, né? Diferentes intensidades. Então, destacar aqui, NC é uma descarga em N horas, né? Então, ou seja, 1C é 1 hora, 2C 2 horas, 0,25C seria 4 horas. Quanto maior o N, maior será a intensidade de descarga. Tá? Então, a gente consegue ver algumas características aqui. A de sódio, por ter baixa intensidade de corrente, ela não tem uma reação exotérmica muito alta, então ela precisa ligar bastante vezes as resistências para se manter aquecida. Então, para baixa intensidade de descarga, ela tem uma baixa capacidade também. E o ponto ótimo dela seria na descarga por 4 horas, 0,25C. E conforme aumenta a intensidade de descarga, ela vai diminuindo a capacidade fornecida, porque isso é uma reação eletroquímica. A bateria chumbo ácida, chumbo carbono, né? Ela tem uma queda, né, natural da característica chumbo ácido, só que ela suporta até um C. Já as tecnologias de lítio-íon, elas têm uma característica mais constante de fornecimento de capacidade conforme a intensidade de corrente. Claro que a lítio-ferro-fosfato, em 5C e 6C, ela tem uma queda mais abrupta, mas é uma intensidade bem alta. Já a lítio-titanato, né, que é o que a referência bibliográfica fala, né, ela tem uma capacidade maior de fornecer potência e forneceu até 7C, uma diferença menor do que as outras tecnologias na capacidade fornecida. Outro ensaio que a gente executou foi recarga em diferentes intensidades de corrente, né, para identificar qual que é o tempo de recarga, que a gente consegue até fazer um ranqueamento, né. A gente identificou que a LTO é que tem o melhor tempo de recarga. Entretanto, na recarga máxima estabelecida pelo fabricante, a capacidade que ela fornece é de 57% e ela só consegue fornecer 100% da sua capacidade na recarga máxima de 4C. Mesmo assim, essas baterias conseguem carregar em menos de 30 minutos, assim como a LFP. A LMO demora um pouquinho mais, 53 minutos. E as outras tecnologias, a de sódio carregou um período mais lento, né? Importante destacar a chumbo carbono, com recarga inferior a 2 horas, melhorando muito em relação aos chumbo ácidos tradicionais, e até que a limitação de corrente foi estabelecida no projeto para 4,5C, porque em laboratório a gente não consegue fornecer mais do que isso, mas o fabricante fala que é ilimitado o fornecimento inicial de corrente. Nos ensaios de autodescarga, a gente consegue ver, foi onde a gente deixou a bateria 28 dias em autodescarga, em circuito aberto. Aqui, como já mencionei anteriormente, a bateria de sódio que tem o pior desempenho, né, por ela se manter aquecida. Claro, se você desligar a bateria, ela consegue refrigerar sozinha e manter a energia dela, depois é só você energizar ela, esperar ela aquecer, que ela vai estar com sua capacidade quase total lá dentro, mas não foi esse o objetivo do ensaio aqui. A chumbo carbono é a única que tem autodescarga somente dependendo das reações eletroquímicas. As outras tecnologias todas têm uma eletrônica embarcada que consome a energia da própria bateria. Tá? Como foi mencionado, né? Então, para se manter aquecida, a bateria de sódio é que tem o pior desempenho.
Então, fazendo comparativo entre as tecnologias, né, dos valores obtidos durante o ensaio, a tecnologia de chumbo carbono, como vantagem, mostrou ser de baixo custo, segura, não necessita de um circuito eletrônico adicional para poder operar. É uma tecnologia madura, tem um médio tempo de recarga, né, superior que as tradicionais, mas inferior que as outras tecnologias, e tem uma alta vida cíclica que a gente obteve até o momento. Entretanto, baixa densidade de energia, alto tempo de recarga, em comparação às outras, uma recarga de equalização é necessária após períodos em baixo estado de carga. A bateria de sódio tem como vantagem a temperatura de operação, como internamente ela precisa operar 270 graus Celsius, não é necessário um sistema de refrigeração para ela dentro de container, qualquer outra operação. Então, minimiza os custos na operação dela. Tem uma alta densidade de energia, baixa manutenção, baixo impacto ambiental por não usar metais pesados e uma alta vida útil cíclica. Entretanto, baixa capacidade de fornecimento de potência, baixa eficiência, tempo de recarga moderado e tem um alto custo similar às tecnologias de lítio-íon. Já lítio-íon tem alta densidade de energia, alta densidade de potência, suporta elevados picos de corrente, principalmente LTO, alta vida útil cíclica e baixo tempo de recarga. Entretanto, ainda tem um alto custo, tem uma segurança, questões de segurança, né, que são intrínsecas dessa tecnologia que precisam ter cuidado, e é necessário ter um BMS confiável para sua operação, tanto questão de segurança quanto de desempenho. Bom, as considerações finais, os resultados apresentados aqui se referem às amostras adquiridas do projeto, fabricante e modelos, podem variar da mesma tecnologia para outros fabricantes, mas é o que realmente a gente obteve de resultados com essas tecnologias obtidas. Os ensaios mostraram que a alta vida cíclica dessas tecnologias avançadas, então estão comprovando que elas realmente não têm uma preocupação durante sua operação na sua questão de desempenho. É importante destacar a imprescindível utilização de BMS nas baterias lítio-íon e de sódio, por questão de segurança e desempenho. Essas novas tecnologias têm um alto desempenho, entretanto, o custo ainda é um obstáculo, realmente são caras, né, comparativo às outras. Os estudos mostraram que a tecnologia de bateria de lítio-íon são as recomendadas para a aplicação desse projeto, que é uma solução transportável devido à alta densidade de potência e energia. O principal problema que foi encontrado em laboratório nessas tecnologias foram mais relacionados à eletrônica embarcada do que à eletroquímica em si. Precisa fazer uma atualização de firmware, quando uma célula atinge um limite inferior, precisa fazer alguma alteração, uma falha no conversor interno de energia. Então a eletroquímica em si, as células estão boas, entretanto um problema ou outro que a gente tem na parte eletrônica dessas baterias. E é importante destacar ainda que são necessárias, né, normas nacionais e internacionais para definir os requisitos e procedimentos de ensaio para essas novas tecnologias. E claro, essas normas, principalmente as brasileiras, vão ser muito necessárias e com base em todos os resultados que estão sendo obtidos agora em campo e ensaios laboratoriais dentro da chamada Estratégica 21. Vai ser bem importante para o Brasil. Obrigado a todos pela atenção. Aqui tenho os meus contatos para eventuais dúvidas ou outras informações do projeto. E podem entrar em contato comigo, estou à disposição. Obrigado. Agradecemos ao senhor Vitor Torquato Arioli, do CPQD, pela sua apresentação.